O poder de todos nós. Divagações em tempos de Covid-19, por Paula Schmidt. Quando eu era criança, em Brasília, eu estudei em uma excelente escola pública por determinação dos meus pais. Era uma questão de princípios. Mas, no ano seguinte, fui transferida para uma escola privada, porque ela oferecia o semi-internato e os alunos ficavam lá o dia inteiro. Era uma escola de gente majoritariamente rica. Dava para notar isso durante as festas, onde as crianças que mal sabiam multiplicar já competiam para ver quem se vestia com as roupas mais caras. Meus irmãos e eu, no entanto, vestíamos com roupas vendidas na Feira do Guará. Quem conhece Brasília deve saber do que estou falando, se é que a feira ainda existe. Essa era uma determinação do meu pai, quando ele tinha vez naquele tipo de decisão. Ele explicou para mim, logo cedo, por que era melhor eu usar roupas da feira. Eu estaria incentivando mulheres que trabalham com as próprias mãos e que usam o seu trabalho para se sustentar. A roupa era mais simples, o tecido não era tão bom, mas a minha escolha melhorava diretamente a vida de pessoas que eu nem conhecia, um pouquinho de cada vez. Não vou mentir, eu me ressenti com aquela decisão. Eu era loira, de cabelo lambido, extremamente magrela, numa escola com poucos magrelos e pouquíssimos loiros. Meus apelidos iam de minhoca branca até diabo loiro e bicho de goiaba. Eu queria fazer como minhas colegas, que se diferenciavam igualmente usando coisas como lápis de cor de marca. Sim, já tínhamos a noção de grife em lápis de cor. E meias cujo logotipo fingia aparecer discretamente exposto ali na única parte do uniforme que podia nos destacar. Mas meus pais não deram trégua. Eu jamais iria me definir pelo que eu possuía. A lição foi repetida anos mais tarde, no dia em que cheguei em casa com um teste de QI, que achei alto o suficiente para me dar orgulho. Aprendi no mesmo dia que aquele orgulho era indevido. Por quê? Quando fui contar saltitante para o meu pai, a resposta foi água gelada, dita baixinho como um segredo. Filha, não passe vergonha espalhando isso por aí. O seu QI é inato, não é mérito seu. É o que você faz com ele que pode te orgulhar. O QI nem era alto, mas era maior do que minhas notas em matemática antecipavam. Só que ali, naquele momento, eu adquiri uma outra inteligência e minha mente se expandiu para uma verdade da qual nunca mais se encolheu. E é disso que eu queria falar nessa coluna de hoje. Eu, tia, dando conselho para filhos que nunca vou ter. E fique à vontade para parar de ler agora, porque quem gosta de conselho é geralmente aquele que o está dando. É que o momento me justifica. Ele justifica todos nós. Nesses tempos de morte avizinhada em que cada um de nós, em maior ou menor grau, anda com a sensação de uma roleta russa apontada para a cabeça reage e pergunta ou deveria perguntar: para que estamos aqui? De que vale tudo isso? O que mudou ou ficou melhor com a minha passagem por este mundo? Nas últimas décadas, temos sido inundados com tragédias das quais não teríamos conhecimento se não fosse pela tecnologia. Pensa bem, até umas poucas centenas de anos atrás, toda a morte ou doença das quais tínhamos conhecimento acontecia no raio de existência física. Sabíamos de um vizinho ou parente morto, mas nunca de uma avalanche à Índia.
Quando éramos informados da avalanche, já era tarde demais para sofrer. Que alívio! Hoje, somos bombardeados com desgraça. Jornais vivem disso. Nós também. É da natureza humana. Mas isso tem suas consequências. E uma delas é a sensação de impotência. Por que se preocupar se nunca conseguiremos eliminar a dor do mundo? A resposta está numa daquelas historinhas apócrifas que são tão simples e verdadeiras que, como o tapa do meu pai no meu orgulho indevido, mudam a nossa visão das coisas. É a história da estrela do mar. Ela é mais ou menos assim. Um cara acorda todo dia e vê um senhor andando na praia. Ele vai andando e desvia do seu caminho para pegar estrelas do mar que encontra na areia, devolvendo o animal para a água. O cara fica intrigado com aquele hábito. Então, um dia ele vai lá e fala: Senhor, existem bilhões de estrelas do mar, e bilhões delas são deixadas pela maré na areia e morrem ressecadas. O Senhor nunca vai mudar essa realidade. Por que perdi tempo catando as estrelas? O velho então joga uma estrela no mar, olha para o homem e fala: É verdade, várias estrelas morrem com a maré, mas eu me consolo em saber que para essa estrela eu fui importante e fiz a diferença. E nós? Quantas pessoas podemos salvar da maré dessa vida? Quantas pessoas podemos alimentar com uma quentinha que nos furtaria de 2 cervejas? Eu vou me usar como exemplo, porque me conheço bem e sei que é verdade. Sou uma pessoa difícil, nada fofinha, boca suja, egoísta. Não divido chocolate, brigo bastante, deixo vizinhos com medo de acender incenso e tocar música alta. Só falto bater em quem fura fila. Mas, desde 2006, na guerra que assolou Beirute e o sul do Líbano, eu me dei conta que eu podia pintar meus cabelos brancos desde um suicídio muito próximo, na minha casa mesmo. Eu economizaria $45, mais $10 da gorjeta, e ainda pouparia do cheiro de produto químico. Sempre um gercinho, essa Paula tentando levar vantagem em tudo. E isso alimentaria alguém por uma semana. A conta para mim era muito óbvia e inquestionável. Não era uma questão de bondade, era pura matemática. E vai aqui uma frase, para quem tem vontade de se desafiar, que vem me assolando e conduzindo há muito tempo. Ninguém tem direito ao supérfluo, enquanto alguém carecer do necessário. Por favor, não me entendam mal. Sou capitalista. Não sei se é essa a palavra certa. Nassim Taleb me corrigiu uma vez, dizendo que vem usando a expressão economia de mercado de vez em quando, em vez do capitalismo. O que quero dizer é que, exatamente como os maiores defensores da ditadura cubana entre as celebridades brasileiras, jamais vou viver em uma sociedade que imponha limite à ambição humana. Esse tipo de solução arbitrária, artificial e tirânica não me interessa. E é ela parte da razão pela qual muita gente boa acredita que a renda mínima universal é coisa de comunista. Não é não. Ela é coisa de gente que defende a liberdade, mas essa discussão fica para a próxima coluna de divagações em tempos de Covid. Talvez o grande defeito de muitos estudiosos de esquerda seja tentar eliminar características essencialmente humanas da equação necessária para a construção de sistema justo. De nada adianta inventar um modelo de governo que elimine a ambição, a vaidade,
e a pequenez humana como variáveis relevantes e definidoras de comportamento. Nem eu, que detesto essas características, ainda que as tenha aos montes, quero viver numa sociedade sem elas. A homogeneidade não me interessa e vou lutar contra qualquer regime que a queira impor sobre mim. Fraquezas humanas não deveriam ser eliminadas, porque essa tarefa é impossível. Elas deveriam ser adaptadas. Em uma das situações em que elas podem servir de algo é no aumento da caridade e da generosidade. Eu explico. Por que será que existe uma regra quase universal, aceita por tantas religiões, e pelo código silencioso e tirânico do bom gosto, que determina ser tosco e vulgar a revelação da caridade que se faz? Por que é socialmente aceitável, de fato, é estimulado, que nos sintamos à vontade para exibir nosso corpo esculpido, nossa roupa cara, carro do ano, a comida sofisticada, o relógio joia que vai a uma profundidade que o usuário jamais pensaria em chegar. E, no entanto, é considerado algo grosseiro, até indelicado, mostrar quanto da sua sorte você está partilhando com os outros. Por que a mão direita não pode saber o que fez a esquerda? Eu não tenho resposta para isso, mas lamento diariamente que a gente se sinta à vontade para competir em tantas coisas e raramente na vontade. Mas essa competição funciona e ela é positiva. Basta ver o que aconteceu quando Bill Gates anunciou que seria o maior doador do mundo. Warren Buffett foi além e prometeu ainda mais dinheiro para a doação, derrubando Gates do trono. Houve vaidade nisso? Provavelmente. E que maravilha a vaidade que é exercida dessa maneira. Existem controvérsias questionando a generosidade de Bill Gates, mas isso fica para outro dia. Pretendo discutir nas próximas colunas possíveis ações governamentais que poderiam servir para melhorar o mundo sem diminuir a liberdade de ninguém. Mas, por enquanto, termino aqui com uma cena de um dos meus filmes favoritos, A Lista de Schindler. Oskar Schindler, o cristão nazista que inicialmente contratava os judeus porque eles eram empregados mais baratos. Acaba discordando das atrocidades de Hitler e protege seus funcionários, fingindo que são essenciais ao esforço de guerra e, assim, salvá-los da câmara de gás. Para isso, ele pagava propina a oficiais alemães para cada judeu que salvava. Ao final da guerra, ele lamenta que só conseguiu salvar 1.200 pessoas. Um amigo tenta lhe consolar, dizendo que ele fez bastante. Schindler não se perdoa por não ter feito mais. Abre aspas. Eu joguei tanto dinheiro fora. Fecha aspas. Diz Schindler, destruído. Quantas pessoas eu poderia ter salvo com esse carro? 10. E esse broche? E nós? Quantas pessoas podemos salvar? Certamente não podemos evitar a avalanche na Índia, mas que lindo e maravilhoso que temos a capacidade de fazer o nosso entorno mais humano e, humildemente, salvar aquela estrela do mar. Me desculpem pelas divagações e pela aparente pieguice, mas não estou aqui exortando ninguém à humildade. Estou exortando ao verdadeiro poder. O link para esta matéria está na descrição.